um furacão, um ciclone, bateu no que hoje é Bangladesh e na parte ocidental da Índia, e morreram entre 300 e 500 mil pessoas. Tudo isso começou lá no meio do Oceano Pacífico, entre duas correntes de ar frio e quente, onde por essa diferença de temperatura, girou pela primeira vez uma pequena brisa em forma circular, que uns 4, 5 dias depois, terminou nessa grande tragédia que simplesmente limpou, arrasou, deixando nada de vilas inteiras, e muitas ilhas ficaram totalmente submersas naquela região. Hoje à noite eu quero que você abra comigo a sua Bíblia ao livro de 2 Samuel, capítulo 11. E essa mensagem eu gosto de intitular como o ciclone do pecado, que também faz um estrago semelhante, mas às vezes até pior, porque é um estrago eterno. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera, verso 1, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi, agora com seus 63, 65 anos, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, que era uma cidade deles, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Neste versículo acontece um fenômeno que muda o destino de Davi e de sua família. Naquela época em que Davi deveria estar saindo à frente dos seus exércitos, depois de tantas e tantas grandiosas vitórias, depois do terror do império de Davi tomar de conta de todas as nações, Davi resolveu tirar férias da guerra. Na nossa vida, Deus já disse que a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até o dia que Jesus voltar com a vitória final, nós estamos em guerra. Bote isso na sua cabeça. Nós estamos em guerra. É por isso que a vida é difícil para o cristão. Aquele que não é cristão, ele faz o que quer, ninguém critica muito, mas se o cristão deslizar um pouquinho, a mídia está em cima, está todo mundo achando errado, todo mundo comentando, a vida é difícil, Satanás ataca a sua família, ataca a sua saúde, ataca as suas finanças. Nós temos que entender que nós estamos em guerra, nós estamos na primavera, nós estamos na época, a primavera é a época que se planta, a época de conquistas, nós estamos na época de conquistas do reino de Deus. Não é hora de tirarmos férias. Davi enviou. É como pais que acham que já têm o suficiente e enviam os seus filhos para a escola dominical. Não é assim que funciona. Os pais têm que levar os filhos para a escola dominical. É o seu exemplo. Você não pode tirar férias da guerra. Davi ficou em Jerusalém. E aí começou o problema. Começou aquela primeira brisa daquele coração entre os ventos da paixão,
de valores aquecidos, e um coração aquecido por Deus, e aquele coração frio, que pode acontecer conosco depois de alguns anos de conhecer Jesus. Aquele esfriamento, quando nós já acabou a dopamina cristã, aquele início, aquela paixão, aquela alegria. E quando a vida se vira rotina, e você ser fiel dia após dia, você ter que criar os seus filhos dia após dia, e você ter que amar esse marido dia após dia. Essa rotina começa a fazer coisas estranhas com o nosso coração. Nós começamos a se esfriar, e começa ali, quase desapercebido, um ciclone, um furacão, que vai deixar mortos. Continuemos a leitura, verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Olha só, ele estava descansando. Mas não tem que descansar, pastor. Da guerra, nunca. Você tem que dormir um pouquinho, mas descansar, não. Da guerra você não descansa. Nessa vida você não tem descanso. Jesus disse, nessa vida os filhos de Deus terão o quê? Tribulação. Não tem descanso. Meu pai tem 86 anos. Ele disse que ele está pronto para o descanso, mas ainda não descansou. Porque no momento que você descansa, acontece o que aconteceu com Davi. Levantou-se da cama, foi passear no terraço do palácio, e do terraço viu uma mulher bonita tomando banho. Aí começa aquela primeira clicada lá no filme, aquela primeira clicada lá no seu computador, aquela coisa que você acha que não é nada. Você não entende, aquilo é o pavio da bomba que vai estourar na sua família. Você não pode tirar férias da guerra. Férias da guerra quando Jesus voltar, ou quando Jesus levar você. Quando você encontrar Jesus, acabou seu período de guerra. Nenhum dia, nenhuma hora antes. Nós temos que colocar isso em nossa mente, porque é muito fácil, conforme a gente vai vivendo, vai desgastando aquela euforia inicial, é muito fácil a gente relaxar, dormir um pouco, tirar férias da batalha, e começa o ciclone do pecado. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Você larga um pouquinho a sua meditação, seu estudo bíblico, a sua oração, sua assiduidade, seu grupo de oração, aquela devoção à sua esposa, aquela devoção ao seu marido, aquela preocupação com seus filhos, aquele cuidado que você relaxa um pouco e mandou, olha só, uma coisa puxa a outra. A primeira clicada é só o que o diabo quer, porque dali já vem agora mais coisas. Procurou saber quem é? Olha, nos últimos 4 meses eu tenho lidado com mais mulheres do que homens, que estão entrando na Orkut, estão entrando no Facebook, estão entrando em outras vias de comunicação pelo computador, e estão se apaixonando por homens. Sabe quem são esses homens? Homens casados, homens adúlteros, homens sem vergonha, homens criminosos, e estão se apaixonando porque tiraram férias de Deus, e estão acabando, algumas já acabaram as suas famílias, e o resultado nós só vamos ver na eternidade. Crianças no inferno, para toda a eternidade, crianças no inferno, seus filhos longe de Deus, porque você tirou férias. Homens que tiraram férias de Deus. E aquilo que parecia ser uma coisa inocente no início, olha como é que termina. E mandou alguém procurar saber quem era ela.
E disseram-lhe, é Batseba. Só pelo nome ele já devia se espertado, né? Bate. Né? Bate cega. Filha de Eliã. Mulher de Urias. Mulher de Urias. Você botou isso na cabeça? Eu fico assim, às vezes eu fico com tanta... Essa semana eu falei para minha mulher. Eu falei assim, às vezes dá vontade de dar um murro em alguns crentes velhos. Crente novo que está lutando, tem uma paciência tremenda. Mas quando é um crente que já sabe, já tem 11, 12 anos de crente, e vem fazer cocô nas fraldas, dá vontade de dar só um chute assim, para espalhar tudo para todo lado. Né? O que as pessoas estão imaginando? O que Davi estava imaginando? Esse homem que Deus tinha abençoado, esse homem que Deus tinha abençoado e tinha colocado o temor dele por todos os lados, expandiu o reino de Israel ao seu limite máximo. E ele começa a brincar com o pecado, termina querendo saber quem é, vai só dar uma ligada, vai mandar só um e-mail, vai só dar uma conversada agora no telefone. Aí vou marcar só um encontro, porque será que ele é igual aquela foto que ele mandou? Ou ele está me enganando? E são adolescentes também, e jovens cegadas pelo pecado no esfriamento. Você que se diz filho de Deus, você não pode nunca tirar a férias de Deus, você não pode deixar o seu coração esfriar, ou você vai trazer sobre si e sua família e seus descendentes o ciclone do pecado, que não é coisa bonita. E começa tudo quando seu coração está entre o quente e o frio. Aquela situação espiritual que Deus declara no início de Apocalipse. Eu prefiro que sejas quente ou frio. Mas esse negócio de morno, entre essas duas correntes, é o pior lugar que você pode estar. E hoje à noite, o alvo dessa mensagem é que você volte a esquentar seu coração. E que você tire essas primeiras clicadas do pecado, essa primeira rodada da brisa, no meio, lá longe, onde ninguém está nem vendo, você nem imagina o que vai acontecer. Aquilo que está acontecendo só nos recônditos da sua mente, lá nos escondidos da sua mente. Onde você acha que ninguém está vendo. Só tem um problema. Gálatas capítulo 5 nos garante, Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8, ele diz, de Deus ninguém zomba, o que você semear, você vai colher. De Deus ninguém zomba, o que você semear, você vai colher. De Deus ninguém zomba, diga comigo, o que você semear, você vai colher. Todo mundo agora, de Deus ninguém zomba, o que você semear, você vai colher. Isso é Deus que diz. Você acha que Deus vai deixar a palavra dele passar em branco? No livro de Ezequiel, tinha alguns sacerdotes, inclusive, que tinham se metido nessas imoralidades e adoração e queimação de incenso para outros deuses e bichos e todo tipo de sem-vergonhice. E lá, embaixo do templo, tinha umas salas todas fechadas, que eles conseguiram achar um caminho, e era escuro, ninguém sabia nem que existiam essas salas lá embaixo. Talvez biombos que tinham ficado da construção. Lá embaixo do templo, que seria hoje a igreja, nossos corações, lá embaixo, e eles achavam que ninguém estava vendo. Mas isso é ser muito besta, muito idiota, achar que Deus não está vendo. É falta de entendimento de quem é Deus, é falta de saber quem é seu Criador, é não saber quem é o seu Senhor. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onisciente, não passa uma ideia na sua cabeça, o salmista diz. Ele entende isso, que Deus não saiba. Não chega uma palavra à ponta da sua língua, que Deus já não saiba o que você está pensando. Deus mandou Ezequiel, ele disse, vá lá, quebre um buraco, faça um buraco na parede, no muro, e veja as abominações que estão acontecendo lá dentro. Lá dentro daquela câmara escura chamada a nossa mente. Você acha que ninguém está vendo? Deus está vendo tudo.
Deus sabe a temperatura do seu coração e da sua mente. E de Deus não se... O que você vai... E colher significa, você planta uma semente e você colhe uma árvore cheia de frutos com milhares e milhares de sementes. Muito mais do que você plantou. Por isso que Deus usa essa ilustração de você planta, porque você vai colher muito mais. Davi mandou que a trouxessem. Se deitou com ela. Que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Ou seja, sexo seguro. Ela não podia pegar filho. Estava naquela época segura. O Davi era muito idiota. Para Deus não tem sexo seguro. Deus sabe tudo que passa em nossa vida, nossa mente. E Deus diz, não, de Deus não se zomba, o que você semear, você vai colher. Eu me lembro de um filho de um pastor, que namorava pesado, muito agarrado. E que vergonha quando o filho do pastor, quando a namorada dele aparece grávida. E ele querendo explicar para todo mundo que ele nunca tinha feito sexo com ela. Era melhor ele ter ficado calado, deixado de ser idiota. Aí ele ficou 2 vezes idiota. De Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher, Deus diz. Jovens, o que você semear, você vai colher. Não é? Talvez você vai colher. E por isso que Deus colocou isso aqui. Com a pessoa que Deus mais amava no Velho Testamento, praticamente, Deus fala tudo isso aqui porque Ele quer que entenda que não tem bom para Ele, não. Não tem favoritismo. O que você semear, o que eu semear, eu vou colher. O que você semear, você vai colher. E depois de transar com ela, ela voltou para casa. A mulher engravidou. Pô, deu tudo errado. Ninguém esperava isso. Droga. E agora? Como é que nós vamos fazer? Aborto. Ah, sim, agora você vai matar. Vai matar agora alguém. Ah, é isso, é? Agora você vai matar aquela criança que não tem um advogado para defender a sua vida. É isso, é agora? O coitado que está esperando um dia ver a sua mãe, o seu pai, está só esperando um dia abraçar. Agora você vai matar, é? Só porque você não quer que as pessoas descubram? O povo hoje, os crentes hoje, não são melhor do que o Davi. Mas o Davi não tinha o que nós temos. A cobrança para nós vai ser ainda maior do que a dele. E veja o que aconteceu com ele. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo: estou grávida. O Davi poderia nessa hora ter caído no chão, se prostrado, pedido perdão, consertado as coisas, passado vergonha. Mas não. O pecado faz você ficar burro. Você fica idiota. Infelizmente é assim. Você fica burro. Você fica idiota. E você acha que você vai tapar o sol com uma peneira. Quando Deus, a Bíblia diz, decide detonar você, não tem bom para Deus. Aliás, ele ameaça, ele diz assim: não queira que eu me torne seu inimigo. Arrependa-te. E não, a gente continua tentando tapar. Aqui o Davi agora, ele vai armar. O que eu vou fazer agora? Pô, adulterei com a mulher de um dos meus melhores soldados. Um dos homens mais leais, famoso soldado. Urias o Hitita. Como é que eu vou fazer agora? Em face disso, Davi mandou essa mensagem para Joabe. Olha só como é que nós começamos aí o processo. Agora o vento começa a rodar mais rápido.
Porque não foi bem como a gente imaginava. Não imaginava o resultado. Nunca o pecado vai ser o resultado que você imaginava. Envia-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. E quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. Tapeação, esse hipócrita, o homem escolhido por Deus, o rei de Israel, o líder, o homem que as pessoas, esse Hitita, esse Urias, ele teria dado a sua vida, a qualquer momento ele teria colocado o corpo dele entre uma flecha do inimigo e o rei, de tão leal que ele era. E agora Davi está tapeando, lisonjeando, inventando uma história, um rodeio todo, para encobrir. Sabe por quê? Porque o pecado emburrece. Diga para o seu vizinho assim, pega assim o dedo assim, sacuda assim o dedo. Isso aqui é um recado de Deus. Recado de Deus. O pecado emburrece. Se estiver dormindo, dê uma cutucada. Não? O pecado emburrece. Diga comigo o versículo. Se você semeia, você colhe. E disse Davi, olha só a armação. Parece a armação até de jovem. Recentemente teve uma jovenzinha que armou o negócio assim. Desse jeito. Eu ia chamar ela até de Davida. Né? De tão abestalhada que ela é. Agora está fora. Deixou esfriar o coração. Brincou com o pecado. Achou que ia dar só uma clicada. E agora está fora. E o fim não chegou. Não chegou porque ela não se arrependeu. O furacão só está começando na vida dela e da família dela. Vai descansar um pouco? Davi disse. Vai descansar um pouco na sua casa. Por quê? Porque ele queria que Urias voltasse para a casa dele. E estava bem recente a situação. Ele ia transar com a esposa e depois ia descobrir que ela estava grávida e ele ia achar que era o bebê dele. Só tem um problema, Deus sabe de quem é o DNA, bestado. Que bom esse Davi, esse homem tão sábio, tão amado por Deus. Como é que ele pode ser tão idiota? Como é que você pode ser tão idiota? Essa é a minha pergunta. Como é que eu posso ser tão idiota? Sabe como? Porque o pecado... Você fica burro. Você toma decisões que você não deveria tomar. Aí ele diz: Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Olha só, agora ele vai mandar um presente para o Urias. Olha só. Que sem vergonha. É um bicho, é um safado esse rei. E é crente. Aliás, era o líder de Israel. Olha, pode ser pastor, pode ser líder de grupo de oração, pode ser aquela pessoa que todo mundo confia. Olha, quando você deixa o seu coração esfriar, você pode se tornar o maior marginal, o maior hipócrita, o maior sem vergonha e principalmente o maior burro da cidade. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Deu tudo errado. É nessa hora que o rei diz assim, putz, está dando tudo errado. Sabe por quê? Porque agora Deus estava voltado contra ele. E quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, você não foi para casa, meu filho? Burro!
Urias respondeu: a arca e os homens de Deus de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher quando eles estão em luta? Olha só que homem fiel. Isso aqui é o sonho de uma nação. Juro pelo teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Olha só a fidelidade desse homem. E quando nós começamos a pecar, as pessoas mais afetadas são aquelas pessoas que mais confiam na gente. É aquela esposa que colocou a sua vida em suas mãos, sua confiança, seu coração em suas mãos. Aquela que confia em você, é ela que vai ser mais machucado. São aqueles filhos que olham para você, mamãe, e acham que você é a própria deusa, que você é a pessoa em quem elas podem confiar. Vindo a guerra, vindo os problemas, eles podem levantar e que estarão seguros em você. Ali você está preparando uma cilada para matá-los. Por isso que a Bíblia diz que a condenação de pessoas que lideram outras é muito maior. Porque Deus tem nos feito pessoas que nós depositamos nossa confiança nos nossos líderes. Esse homem tinha depositado toda a sua confiança no seu rei. Ele morreria pelo seu rei. Então disse Davi: fique aqui mais um dia. O bicho não... Ele não vê que Deus está tentando impedir ele da desgraça, mas o Davi continua encobrindo o seu pecado. Provérbios 28:13 diz: enquanto encobri meu pecado, não prosperei. Não adianta você esconder, não adianta você tentar armar, não adianta você tentar dar umas apagadas no seu computador. Deus já guardou o arquivo no lugar secreto que vai aparecer quando você menos espera. Está só esperando lá. Está só esperando. Vai ter gente hoje à noite jogando os computadores tudo fora. Não vão? Vão? Vai. E é bom jogar mesmo. É bom jogar. Né? Jesus disse: se o teu olho te leva a pecar, então arranque o seu olho. Não é melhor jogar o computador do que o seu olho? Escolhe. Não é melhor jogar fora o mouse do que sua mão? Mouse e mão. Não? Ele, olha, é melhor cortar sua mão se isso te leva a pecar do que você seja lançado de corpo e alma. E o pior é seus filhos. Aí Urias ficou mais um dia em Jerusalém. E no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber. Agora ele vai embriagar o coitado. Agora ele vai dar uma maconha para ele vai embriagar o coitado, ele vai dar uma droga para ele, para enganar. Agora o bicho virou um traficante. O Davi, esse rei, agora é um sem vergonha, tá? De tamanho imensurável. Ele embriagou o coitado. Tudo para acobertar o seu pecado. Aí disse: vai de novo. Vai para tua casa. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde estavam os guardas de seu senhor, onde dormiam, e não foi para casa. De manhã, então, Davi enviou uma carta para Joabe, por meio de Urias. Ele mandou a sentença de morte, numa carta pelo próprio soldado fiel. Quando nós pecamos e começamos esse tipo de pecado, pais e mães, filhos, tios, tias, avô, avó, né? Quando aquelas pessoas que confiam em nós, elas é que vão ter o impacto do seu pecado, é elas que vão morrer, né? Elas que vão sofrer a tragédia primeiro. E nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. O pecado deixa você burro. Tipo aquela jovem mãe que está sendo julgada, né? Amanhã vai ser o sentenciamento, né?
ou vai ser o veredito, né? Que para poder dançar à vontade e usar as drogas que ela quisesse e não ter mais aquele negócio de uma criança de 2 anos atrapalhando a vida dela, ela mata a criança. Ela mata a criança sufocada. Uma criança que confiava nela, que ria, que levantava as mãos para ela. Papai, você está traindo a sua esposa, as suas crianças. Mãe, você está traindo as suas crianças que levantam seus braços para você. Largue esse pecado, fuja desse pecado, caia sobre a sua face, porque em Jesus há perdão, se não for muito tarde. Perdão vai haver, nós vamos ver mais adiante. Mas aí as consequências já rolaram, o ciclone vem e as pessoas vão morrer. Então Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias no lugar onde ele sabia que os inimigos eram mais fortes. Não é bom você saber que você tem um pai que está armando para cima de você? Está deixando você à mercê do inimigo para ele matar? Não é bom? Não é bom? Ter uma mãe que você sabe que está armando as coisas, que justamente o diabo vai pegar os filhos. Pais e mães, o que eu mais tenho aconselhado esse ano até agora é o seguinte: mamãe e papai, deixa de ser burro. O que está acontecendo entre você e seu marido é uma artimanha do inimigo, porque ele quer seus filhos, ele quer seus filhos, ele quer seus filhos, ele quer matar, ele quer ver seus filhos no inferno. Deixa de ser burro. Fique com essa mulher, fique com esse homem, ajeite a sua vida, porque o Satanás quer destruir seus filhos, ele quer colocá-los ali perto onde vai ser feroz, e ele vai matar seus filhos. Você chega na eternidade, mas os seus filhos não chegarão. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia do julgamento vai ter pessoas, vai ter pais arrancando seus corações, vai ter mães em agonia, porque seus filhos não chegaram. Sabe por quê? Porque colocaram seus filhos. Ele não... No perigo do inimigo, para cobertar os seus pecados. Porque anos atrás, seu coração sofreu o início de um ciclone, que ninguém percebeu, quando seu coração estava entre o quente e o frio, por Deus. E quando os homens da cidade saíram para lutar contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o Hetita. Olha só, Davi sacrificou não somente Urias, mas mais alguns oficiais zelosos e fiéis que dariam a vida por ele, tinham dado a vida por ele em guerras anteriores. Quando ele estava ali, ele entregou eles para a morte para cobertar o seu pecado. O pecado emburrece, o pecado faz de você um criminoso. Você diz, o pecado faz de você um criminoso. E eu estou falando para filho de Deus. Quem não é filho de Deus? Isso aqui é outra história. Isso aqui é para filho de Deus. Aí Joabe enviou um relatório para Davi completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito zangado, indignado e pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que eles atirariam flechas das muralhas? Não foi em Tebes que, é uma história famosa de Israel, onde uma mulher matou Abimeleque, né? Porque ele chegou muito perto, ela jogou uma pedra, acertou a cabeça dele. E ele vai ficar zangado. E quando ele estiver zangado, aí você diz assim: sim, também, infelizmente, morreu o teu servo Urias. Olha o complô. E o mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe tinha falado, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. E nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hetita. E Davi disse: não fique, não atormente seu coração por isso. Às vezes acontece. Safado. Burro. O pecado emburrece. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar.
Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. E passado o luto, eu acho que ela era falsa. Você acha que ela não estava vendo que ele estava olhando, que tinha homem lá em cima? Você acha que ela não já tinha visto que lá do banheiro dela, o cara podia ver lá de cima? Safada. Aliás, você vai ver que ela é safada mais tarde, que ela faz uma armação contra Davi. Ela põe Salomão para ser rei, né? Ela arma. Isso aqui não é mulher besta não. E aquela mulher que você está mexendo não é besta também não. Viu? Você se acha um garanhão, mas ela tem um plano. Você é mulher que acha que você é gostosa, que agora um homem casado, pai de outros filhos, marido de outra, o pilantra, aquele maconheiro, aquele traficante, agora gosta de você. Você é gostosa, que gostosa coisa nenhuma, até burra, é o diabo que quer te matar. Você não entendeu isso não? Satanás quer matar e destruir os filhos e as filhas de Deus. Pega esse seu computador. Eu acho que a maioria de nós faríamos bem em pegar o computador e jogar lá do terceiro andar do apartamento. Pastor, como é que a gente vai sobreviver sem computador? Sobreviveram 6.000 anos antes do computador. A Bíblia diz que nós temos que ser radical. Aquela música, que tem a música do Leandro, né, que eu vou ser o cantor dele. Né? Vida radical. Vida radical toma essas decisões. Eu tenho um amigo pastor que simplesmente ele não sabe controlar isso aí. Ele pegou, não tem mais computador na casa dele. Não tem mais computador. TV a cabo. TV. Pega esse troço. A sua mulher tá visitando sites que não deve. Seu marido está visitando sites. Você pega o computador e joga na piscina. Deixa na rua de presente para alguém. Joga num carro que está muito acelerado. Quando vier passando o lixeiro, você corre. Alguém quer esse computador? Joga lá de cima, do 10º andar. E mande a conta para o pastor Leandro. Pessoal, nós temos que ser radical. Nós temos que entender que nós estamos de passagem nessa vida. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado emborrece. E começa o ciclone, e olha só o que acontece. Passado o luto, Davi mandou trouxessem o palácio para o palácio. Ela se tornou, ela casou com Davi e deu um filho para ela. Mas olha só o final do verso 27. Note, olha o final do verso 27. É essa frase que interessa. Mas Davi desagradou o Senhor. E não tem uma coisa pior na sua vida do que você estar no desagrado do Senhor. Quando Deus se declara o seu inimigo, a Bíblia diz que Ele vai te pegar em toda esquina. Deus vai mandar seus anjos passarem a noite em vigília, só pensando em como infernizar a sua vida. Em como quebrar as suas pernas, em como torturar a sua saúde, em como destruir suas finanças, em como acabar com a sua família. Pessoal, a Bíblia diz que terrível coisa é nós cairmos na mão de um Deus irado conosco. Terrível coisa. Aí Deus manda os profetas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31, a Bíblia diz que a qualquer momento, o ideal, o que Deus quer dos seus filhos é que você se arrependa, que você veja o seu erro, caia de rosto no chão, peça perdão, conserte as coisas. Né? E Ele perdoa e às vezes Ele até ameniza as consequências. Às vezes. Mas enquanto você acobertar o seu pecado, você não vai prosperar. É isso que a palavra de Deus garante para os seus filhos. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Deus não vai ser conivente com o seu pecado. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Isso aqui é promessa de Deus. Deus manda Natã. E Natã, Deus manda ele contar uma história bonitinha. Tinha uma carneirinha, né?
um carneirinho, né, fêmea. E uma família muito pobre. As crianças queriam poodle, mas não tinha poodle na época. Aí o pai foi e comprou esse carneirinho todo branquinho, todo fofinho, desse tamanho. E as crianças fizeram a festa. As crianças não tinham um cachorrinho e queriam tanto carneirinho todo fofo. Era um bichinho de pelúcia e o bichinho andava. E as crianças vestiam e botavam um chapéuzinho nele, botavam a roupinha e botavam para dormir. E levavam até para a cama para dormir com o fofinho. E ele comendo, e de manhã acordavam cedo, brigavam para ver quem ia dar mamadeira na boquinha. E era alegria. E o carneirinho foi crescendo, e eles corriam, e ele brincava de manja com ele, e se esconde-esconde, ele ia lá e fuçava e descobria, e eles riam. Um dia chegou uma visita, numa mansão do lado da casa dos pobres. Chegou uma visita lá e ele achou que tinha que fazer um banquete. Esse homem rico tinha milhares de carneiros. Mas não, ele mandou um servo ir lá pegar o carneirinho das crianças e matar e fazer um jantar para o seu amigo. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado. Davi encheu-se de ira, capítulo 12, verso 5. Encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que esse homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã disse: você é o homem, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei, eu te livrei das mãos de Saul, morri na cruz para salvar você, eu paguei seus pecados, eu tirei da condenação, eu te tirei lá da prisão do inferno, e eu agora te fiz filho, e te dei um lugar no céu, eu te dei o título de filho, você tem o meu sangue nas suas veias. Eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel, te dei uma igreja, te dei Judá. Você está entendendo que esse Davi não é ele só? Estão entendendo então? Nessa época, Jesus não tinha morrido por Davi. Na nossa época, ele já morreu por nós. O próprio Deus deixou sua glória e morreu por nós. Nós estamos numa situação muito pior do que Davi. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria lhe dado mais. Por que você desprezou a palavra de Deus, fazendo aquilo que ele reprova e mandou matar Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele? Por isso a espada nunca vai se afastar da sua família, pois você me desprezou. Quando nós pecamos, nós temos que entender, nós estamos desprezando o Senhor e aquilo que ele fez por nós. É isso que Deus quer que você entenda. O seu pecado é uma afronta ao Senhor e aquilo que ele tem te dado. Não despreze o Senhor. Desprezaste o Senhor e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser a tua mulher, assim diz o Senhor. E da tua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as tuas mulheres diante dos teus próprios olhos e darei a outro, e deitará a luz do dia perante Israel. Você fez essas coisas escondidas, mas eu vou fazer na plena luz do dia. Aí Davi disse: pequei contra o Senhor. Resultado? Olha o resultado. Nós não temos tempo para ler o resto do livro. O resto do livro é a morte desse ciclone. É o que aconteceu por causa desse ciclone. Olha só o que aconteceu. A criança morreu, que não tinha nada a ver. Logo em seguida, seu filho Anon, que era filho por uma mulher, se aloprou, se apaixonou pela Tamar, que era filho dele por uma outra esposa. Ele ficou doente, de tarado por ela, enganou igual o pai. Ele aprendeu com o pai a fazer a armação, junto com o primo. Armaram e ele estuprou, ele violentou a própria irmã. O irmão dela chamava-se Absalão. E ele, muito tranquilo, decidiu servir a vingança no dia certo, de uma forma fria. Ele deixou passar
muito tempo. Uns 2 anos, se não me engano. Aí, do jeito que ele aprendeu com o pai, fez uma festa para os irmãos, vai ser só alegria, todo mundo bebendo, todo mundo ficando bêbado, e quando o irmão dele estava bêbado, aí ele matou o irmão. Agora morreram 2 filhos. Com isso ele foge, e Davi gostava muito de Absalão, e sentiu aquela saudade. Começa a vergonha da família de Davi. Absalão, por armação de Joabe, vendo a tristeza do pai, a depressão dele, traz ele de volta, só para Absalão se tornar um rebelde, e ele faz uma revolta e expulsa e tenta matar o pai. Persegue o pai agora velho, 65, 66 anos, agora está fugindo, pé rapado, do jeito que ele fugia na sua juventude de Saul. Um homem que Deus tinha dado o trono de Israel, agora fugindo do seu próprio filho. Suas esposas, suas 10 esposas, foram violentadas em praça pública pelo Absalão. E depois, Absalão morreu. Joabe matou Absalão. 3 filhos mortos. Vamos continuar? Mefibosete, que era o que restava da grande amizade dele com Jonatas, se enrolou no meio dessa confusão, enganaram ele, fizeram uma armação contra ele, e Davi terminou pecando contra ele também, e tirando dele a herança. Aí levantam Shimei, que era da descendência de Saul, ali onde tinha havido paz agora entre o povo de Saul, a família de Saul e a família de Davi, o rei anterior. E Shimei levanta e ele começa agora uma revolta que termina dividindo de novo Israel. Aquele reino unido que não tinha inimigo que pudesse com eles, agora ficou um reino dividido. Aitofel, que era um conselheiro que a Bíblia diz que a palavra dele era a própria palavra de Deus. Se ele falasse, faça assim, podia fazer, porque era como se Deus estivesse falando do céu. Todo o conselho que ele dava era 100% certo. Aitofel se deprimiu e se matou. Ele ficou sem o conselho de Deus. Absalão morre. Entra Amasa, que era um outro general, que agora vivia em união com Joabe, termina criando uma rixa entre eles por causa de tudo isso. Ele mata Amasa e cria mais rivalidade entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi não foi permitido construir o templo, o sonho dele. Deus tirou dele o sonho. Davi ainda foi a causa de milhares de pessoas morrerem com um tipo de cólera, por punição. Pessoal, aquele pecadinho que você achava que ninguém tinha visto, ali entre o quente e o frio do seu coração, para com Deus, pode ser o início de um furacão que não tem fim. Mas esse mesmo Deus, que diz e avisa, ele diz, nem pense, Romanos 13, 14, nem pense, nem cogite, nem deixa passar na sua cabeça como agradar o velho homem. Nem fique pensando no que teria sido a sua vida se tivesse casado com aquele outro namorado. Nem deixe passar pela sua cabeça a fantasia com aquela jovem. Não permita que essas coisas que você acha que ninguém está vendo, rodem na sua cabeça, porque é ali que começa o furacão, que um dia vai destruir a sua vida, como tem destruído muitos jovens. A verdade é essa. De Deus ninguém zomba. O que você semear, você colherá. Mas esse nosso mesmo Deus, ele tem um versículo maravilhoso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, eu vou encerrar com esse versículo.
Porque hoje à noite eu não sei porque que Deus pesou sobre meu coração essa mensagem já há uns 4 dias. E no primeiro culto, Satanás fez tudo para essa mensagem não sair. Mas eu sei que é porque tem furacões e ciclones que estão começando no coração de pessoas aqui. Eu não sei de quem são. Não pense que alguém fuxicou, não sei. Eu tento só deixar Deus fuxicar no meu ouvido. E Deus então mandou essa mensagem, mandou o profeta Natan antes. Graças a Deus. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Leia comigo esse versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se você não tiver Bíblia, olhe com a pessoa que está perto de você. Leia comigo em voz alta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu nome é Jesus, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra, sua família. Hoje à noite, para encerrar esse culto, eu quero fazer um tempo de oração. Quando você terminar, você pode ir embora. Mas não saia antes de você orar. Você que está muito bem com Deus, ore para não cair em tentação. Para Deus não permitir que o seu coração fique frio. Para você nem pensar em tirar férias da guerra contra o pecado. Vou pedir que alguns dirigentes de grupo de oração que estão bem com Deus, só alguns, 10 ou 20, venham aqui na frente. Se alguém precisar vir orar e pedir, porque a Bíblia diz, a minha casa será chamada uma casa de oração. E a Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas fraquezas uns para os outros, para a gente orar uns pelos outros, para que isso não aconteça. Espalhe por aqui assim, isso. Se você quiser ajoelhar aí no seu banco e orar, faça isso. Se você quiser orar com a pessoa do seu lado, ore. O que nós estamos pedindo hoje é que para aqueles onde começou aquela primeira brisa, que hoje seja encerrado o início daquele furacão. Para aqueles onde o furacão já começou, caia diante de Deus e, ó Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E torne dos seus pecados. Olha o que ele diz aqui. E se afastarem dos seus maus caminhos, eu o ouvirei. Perdoarei. E quem sabe se Deus não vai ter misericórdia de você. Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Mas Ele não tolera os maus caminhos e os pecados dos filhos dEle. Seja qual for a decisão que você precisa tomar hoje, é só tempo de reflexão, oração. Se você sabe de alguém que já está o início desse furacão, ou você suspeita que já está esse furacão, eu quero que você ore por ele. Sempre tendo cuidado de você, do seu coração, não estar entre os ventos frios e quentes espirituais. Se você quiser que alguém ore com você, espalhe mais um pouquinho, vocês estão muito perto aqui. Espalhe assim, bem espalhado. Bem espalhado, para as pessoas ficarem à vontade. Se você precisar de alguém para orar com você, venha. Mulher, você pode orar com mulher, homem com homem. Ore por mim. Eu estou tendo tentações, eu preciso da sua oração. Nós vamos todos ficar de pé, e se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser sentar, senta. Mas hoje à noite nós vamos encerrar esse culto com oração, para que essa igreja... Qualquer início de ciclones e furacões que estejam acontecendo em nossas vidas, que sejam canceladas agora, no nome de Jesus. Orando. E daqui a alguns minutos eu vou encerrar. Cada um orando. Da sua forma, do seu jeito. Se quiser alguém, pode vir aqui na frente, pode orar aqui com um desses que está aqui, pronto para orar com você.
Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos hoje a tua misericórdia e a tua bondade para conosco. Te louvamos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados e que nos dá uma comunhão especial e o privilégio e o direito de sermos chamados teus filhos. Hoje à noite, de uma forma especial, eu venho diante de ti, juntamente com essa igreja, o teu povo que é chamado por teu nome, rogando, Senhor, se há algum coração, alguma família, algum homem, alguma mulher, algum jovem, alguma jovem, algum adolescente, alguma criança, Senhor, que hoje, Senhor, está esfriando o coração. Que o vento do teu Espírito venha soprar, Senhor, e aquecer de novo esse coração, que eles possam voltar a se dedicar à tua palavra, ao teu estudo, a te amar, a ter consciência da tua presença, de se apaixonar de novo pelo Salvador Jesus Cristo. Pai, se existem ciclones que já estão a alguns quilômetros de velocidade, já começando a criar as ondas no mar da vida dessas pessoas, Senhor, pedimos a tua intervenção, a intervenção dos teus anjos, a intervenção dos seus filhos. Pare essas brisas da iniquidade, essas brisas destruidoras que vão deixar, Senhor, vidas espalhadas. Pai, nós te rogamos, não nos permita tirar férias, que em nenhum momento a gente se desaperceba das artimanhas do inimigo e da guerra que estamos lutando. Que cheguemos bem, que façamos gol, que cheguemos bem, Senhor, no dia da vinda de Jesus, ou no dia que tu nos chamares para encontrar contigo. Pai, abençoe esse teu povo que é chamado pelo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, uma boa noite e uma boa semana.